Ah, então, vou dar início. Uma das coisas que eu acho que eu pequei ontem, no começo do curso, foi apresentar também. Tudo bem, você faz as coisas no simulador, você usa o simulador, mas no caso concreto, tá? Ou seja, quando você for de fato aplicar aquilo que você fez no simulador, no mundo real, como é que as coisas vão funcionar, tá? Eu tomei a liberdade de pegar lá o programa do Blink. Então, a primeira coisa, tá? Isso que vocês estão vendo na tela nesse momento é a IDE, né? IDE é uma interface para desenvolvimento, né? Então, é a IDE do Arduino, tá? Então, quando você adota a plataforma Arduino, uma das vantagens que você também tem é que já existe uma plataforma pronta para desenvolvimento, tá? Existem algumas soluções com microcontroladores que não têm essa interface e isso dificulta muito quando você quer construir alguma coisa, tá? Porque ou você tem que programar direto em Assembler, ou tem que compilar numa plataforma para depois carregar. É bastante complicado, tá? No caso do Arduino, ele tem uma IDE que é bastante madura já, ela já está há bastante tempo na plataforma, tem atualizações constantes e ela, sob certos aspectos, é tão boa, né, que outros controladores também aceitam, outros microcontroladores também aceitam ser programados por ela, da mesma maneira que você programa o Arduino, tá? Então, o próprio ESP8266, o ESP32 aceitam ser programados por ela. Tem uma plataforma chamada Tiny, que também aceita ser programada pelo Arduino. Então, não é incomum você encontrar placas, diferentes tipos de placas, que aceitam serem programadas através da IDE do Arduino, com o mesmo tipo de código, tá? Normalmente você tem que incluir uma biblioteca específica do modelo que você está trabalhando, quando não é o Arduino, né? Quando é o Arduino, você não, às vezes não precisa incluir nada, tá? Que é o caso aqui, desse caso em particular do Blink que eu carreguei aqui, tá? Mas, não se for uma plataforma, às vezes tem lá uma biblioteca que você tem que incluir da plataforma para dizer que está usando aquele modelo, e você passa a usar a plataforma e as bibliotecas de função e tudo como se fosse a própria plataforma Arduino. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Essa plataforma de programação, ela tem, né, um compilador. O que é um compilador? Uma parte da plataforma que converte, né, essa linguagem, esse ser customizado aqui do Arduino para o assembler, né? Na verdade, nem o assembler, né? Na verdade, é o próprio linguagem de máquina do Arduino. É por isso que você tem teclas para cada tipo de componente, porque isso acaba fazendo com que você tenha que ter um assembler, uma linguagem de máquina diferente para cada um, né? Então você tem, né, um compilador, e esse compilador, né, que vai gerar o código que vai ser executado, ele permite também, né, ajudar a descobrir erros no código. Isso tem também no simulador, tá? Mas eu estou falando do aspecto concreto, tá? Então, essa é a carinha. Esse código aqui é muito parecido com aquele. Na verdade, esse aqui é o código Blink, que vem direto da plataforma do Arduino, tá? Foi feito lá, modificado em 2014 e tal. Tem as pessoas que fizeram 16, modificado de novo. Tá?
ele está disponível quando você instala a IDE. Uma das coisas legais também é que você acaba tendo vários exemplos, tá? Então, tem vários exemplos aqui para coisas que você pode precisar, tá? Então, é só procurar aqui exemplos, e à medida que você for instalando novas bibliotecas, por exemplo, eu instalei uma biblioteca do GSM. GSM é uma plaquinha para simular telefonia celular, tá? Ele tem aqui, né? Eu quero testar, né, para receber SMS para ver se está funcionando. Eu quero mandar essa SMS. Então tem aqui coisas para você já testar antes de você ficar batendo muito cabeça com as coisas, tá? Tem modelos bastante sofisticados e coisas muito sofisticadas que já dá para aproveitar, tá? Então, robô, motor core do robô, e vai embora, tá? Tem coisa que não acaba mais, tá? De novo, à medida que você vai instalando bibliotecas, mais coisas vão aparecendo, tá? Eu instalei uma biblioteca CAN para comunicação, ó, tem uns caras de CAN aqui que eu vou precisar usar qualquer hora dessa para fazer os testes, tá? Biblioteca de servo e por aí vai, tá? Então tem muita coisa já pronta, tá? Então é bom a IDE por conta disso, tá? Além da IDE, a plaquinha do Arduino ela é ligada no computador através de uma interface USB, tá? Você liga ela através de uma interface USB. Só que, na verdade, a comunicação não é USB pura, tá? Você precisa simular no ambiente USB uma porta serial, tá? Então, tem lá um drive padrão, acho que é CH34, alguma coisa, que é um drivezinho que você instala e ele fica mais ou menos supervisionando as conexões na USB, e quando que ele percebe que do outro lado é um carinha parecido com ele abre uma porta serial, tá? E parece meio estranho, mas é verdade. À medida que você vai colocando placas diferentes, dependendo de cada placa que você coloca, ele coloca um número diferente de porta serial, tá? Então, às vezes aparece porta 6, aqui no caso que eu coloquei uma plaquinha, apareceu porta 7, tá? Mas se uma placa estiver conectada corretamente no computador com o drive instalado, e quando você for instalar o Arduino, ele já vai dar uma dica de como fazer a instalação do drive, tá? Você vier aqui em ferramentas e vier em portas, ele vai te indicar qual porta tá ligada e o que tem naquela porta, tá? No meu caso aqui, na porta 7 tem um Arduino ligado, um Arduino Uno. Aliás, é aquele Arduino mesmo que eu mostrei na aula anterior, tá? Eu também posso pegar e gerenciar os diferentes tipos de placas que eu tenho na minha máquina, tá? Como eu tenho placas que não são só do Arduino, eu tenho aqui, por exemplo, né, ESP32, porque eu usei, né? Então, por exemplo, tem o WebMOS que eu mostrei para vocês, está aqui, ó. Cadê o WebMOS? Não é esse, é o outro, mas é um cara parecido com esse aqui, tá? Deve estar mais lá para baixo na lista. Tem que mais? O WebMOS D1 aqui, ó. D1 Mini Pro. É esse aqui que eu tenho, tá? Tem Node MCU, que é o modo SP32 direto. Você vai achar... Bom, de novo, tem muita coisa para vários tipos diferentes de placas, tá? Então, à medida que você vai instalando placas diferentes, por exemplo, do Arduino Dui, você tem que instalar o drive novo, porque como ele é 3 e pouco, 3,5 volts, tem que instalar. Aqui estão as placas dos Arduinos padrão, tá? Então, Arduino que não acaba mais, tá? Isso aqui já vem instalado no meio padrão, tá? O Nano que eu comentei, o Mega. Aí você vai ter, por exemplo, o Lili,
tá? E aí tem muito mais coisas aqui para baixo, tá? Então, você fazendo a combinação de porta e modelo de placa, metade dos problemas estão resolvidos, tá? Então, se você conseguiu instalar a IDE, pegar uma plaquinha do Arduino, que nem eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou até ligar a câmera nesse momento. Ok, estamos aqui, tá? Vou acender uma luz aqui, porque ontem eu fiquei com a cara parecendo um santo, né? Com uma lâmpada na cabeça. Vamos ver. Não muda muita coisa, só aumenta a luminosidade. Não vai resolver. Eu tô com uma cara de santo. Cadê? Vamos ver. Aqui, ó. Aqui a plaquinha. Aqui não dá para me tirar porque está plugada no cabo, tá? No cabinho USB. Você conseguiu plugar uma plaquinha, tá vendo? Tá até o LED piscando, que é o Blink que está rodando já. Você conseguiu fazer isso, né? Pegar a plaquinha, colocar no cabinho USB, como está na minha plaquinha aqui, e ligar ela configurar lá porta e aqui porta e modelo de placa. Se você conseguiu fazer isso, da parte para carregar o código no Arduino, 100% das coisas você resolveu. Tá? Não tem mais o que resolver. Está resolvido. Tá? Dificilmente você vai ter algum problema. Tá? Bom, o que eu preciso fazer com um código qualquer? Tá? Eu carreguei esse código, que era o código que estava pronto. Tá? Eu poderia, lá na minha interface, que eu apaguei o código do Blink lá. Tá? Mas eu vou fazer uma coisa adicional. Eu vou criar um circuito. Não precisam fazer isso aí agora, porque não é o objetivo. É só para ilustrar como existe uma correlação bastante precisa entre a plataforma de simulação e a plataforma real, tá? Para a coisa não ficar parecendo que é totalmente dissociado e que eu estou falando com um negócio que quando eu vou fazer na realidade, tudo dá errado, tá? Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, né, todos, vou pegar minha plaquinha do Arduino. Cadê meu Arduino? Arduino, aqui. E eu sei que esse Arduino que está rodando aqui, está rodando o código do Blink, exatamente o mesmo modelo que eu tenho lá, o Arduino R3 modelo 1, tá? Tá o LEDzinho piscando, tá? Igualzinho que eu fiz. Se eu vier aqui no código, me livrar dessas coisas, se eu quero código no formato texto, não quero blocos. Eu quero... Não era isso que eu queria. Parar a simulação. E eu quero um formato texto padrão. Continuar. Se eu pegar esse código do jeito que está aqui, ó, pegando o código, vier na plataforma, vou apagar o Blink que está aqui, tá? Nem vou apagar o Blink, vou fazer um novo, tá? Peguei aqui um novo, vim aqui, apaguei tudo, coloquei o código que estava lá, tá? Coloquei o código que estava na plataforma lá, vocês podem pegar, é o mesmo código, Blink, é porta 13, vai piscar, é output, high, low, 1 minuto de separação. Vier aqui, opa, não quero salvar, eu quero só compilar. Mandar compilar. Quando eu mando compilar, se tiver algum erro no código, vai aparecer aqui nessa parte escura aqui embaixo, tá? Indicando quais são as possíveis causas de erro, tá? Vou tirar um ponto e vírgula aqui só para simular uma situação de erro, tá? Ou não quero salvar, eu quero compilar. Compilar. Então tá compilando. Eu tirei o ponto e vírgula, tá? Olha lá, deu esperado ponto e vírgula antes do delay, tá? Então, põe um ponto e vírgula aqui. Vai acontecer a mesma coisa lá, vai aparecer erros no seu código na hora que você estiver fazendo o seu código, tá?
Então, de novo, estou compilando, agora sem erro. Se o código não tiver erro, ele vai indicar coisas aqui de quanto... Ó, esse programa, ele ocupa 924 bytes, tá? Pra você ter uma ideia de como é pequenininho, tá? Dos 32K que tem lá, tá? Não tem 9 bytes de variável global. Na verdade, não tem variável global nenhuma, tá? Não está usando variável global nenhuma, então deu 0%. Dos 2K que eu tenho de variáveis globais, tá? Para colocar no meu programa, tá? Então, se tiver problema de tamanho, ele vai dizer aqui, já aconteceu comigo, tá? Um código não caber no incrível que pareça, um código não caber no Uno, eu tive que colocar ele no Mega para funcionar, porque era muito grande o código, tá? Eu devia estar fazendo alguma coisa muito errada para conseguir fazer esse tipo de coisa, mas você vê, né? 32K de tamanho de memória é uma coisa que não cabe. Pra você ter uma ideia, 32K bytes de memória é menor, provavelmente, que a imagem do seu foto do perfil. Em qualquer plataforma, escolha no próprio plataforma de perfil do Teams, ou a foto que você tem no Instagram, ou a foto que você tem no Facebook, ela deve ter uns 40K, tá? 32K é menor que isso, cabe no Arduino menos informação que tem numa imagem daquela. Pra você ter uma ideia de como é restrito, tá? Mas como também o código é enxuto, tá? Porque você não gastou nenhum K dos 32K para fazer esse programa. Na aula passada eu falei, na aula passada ontem, né? Eu falei que não é bom o Arduino para fazer tratamento de imagem. É óbvio que não cabe uma imagem. O caso que eu mencionei com vocês era de uma câmera. Eu tenho uma câmera bem simples, de 2 megapixels, tá? Uma câmera muito simplesinha. Eu não consigo processar ela no Arduino, porque não cabe a imagem completa no Arduino. Eu tenho que pegar a imagem e transmitir ela para outro lugar para ser processada. Tá? De tão restritivo, né? De tão restrito que é o tamanho do espaço. Mas é o que você tem, de fato, é o que normalmente você precisa para a maioria das aplicações. Tá? Não tem... Como eu disse, dá para fazer muita coisa com o Arduino com pouca coisa, né? Daqui a pouco eu carrego um código aqui, a gente dá uma olhada, só para ter uma ideia do tamanho da brincadeira. Então, se compilou, não deu erro, o próximo passo é transmitir o código para a plataforma, tá? Para transmitir, você aperta esse carregar aqui. Ele está sempre perguntando se eu quero salvar, porque se eu não salvar, eu posso perder o código, mas não me interessa salvar o código, porque eu já tenho o código, tá? Ele faz esse processo, que é compilar de novo, tá? Ele compila de novo. Eu não posso compilar e carregar? Pode compilar e carregar direto, não precisa fazer as duas coisas. E já carregou, tá? Está carregado aqui. Que é fazer o quê? Pegar o código que ele criou, colocar na memória do Arduino e programar, né, para quando você ligar o Arduino, esse código vai aparecer lá, tá? E como é o código do Blink, que a gente já tinha visto, de novo, né? Agora eu vou ligar a câmera de novo só por curiosidade. Tá? Então lá, tá piscando o LED, tá? Essa aqui é uma plaquinha muito parecida. Tem um LED verde aqui de ON e o LED da porta 13 piscando, tá? O cabo que eu tenho USB é muito curto. Eu devia arrumar um cabinho maior, não sei se eu tenho aqui por perto. Eu acho que para esse formato de conector eu não tenho, tá? Outra coisa que eu queria mostrar, então vou fazer enquanto a câmera está ligada, tá? Quando eu faço a carga do programa, como é que eu vou fazer isso? Quando eu faço a carga do programa, vamos tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vai começar a carregar, ele vai compilar de novo, tá? Cancelar aqui, ele vai compilar e carregar, tá?
vai aparecer uns LEDs piscando, indicando que ele está transmitindo o código, tá? Vamos ver se vai conseguir pegar. Acho que já foi. O código é muito curto. Não está compilando ainda. Apareceu rapidinho, tá? Eu marquei tocar. Vamos tentar de novo. Não é esse que eu quero. É o outro código que eu quero. É esse aqui. Vamos ver lá. Compilando, salvando. Não quero salvar. Compilando. Então agora eu vou segurar e não vou me mexer, tá? Demora um pouco para compilar, ele está compilando. Quando ele começar a transmitir, você vai ver dois LEDzinhos piscando, que são os LEDzinhos da serial TX-RX, tá? Então, outra coisa que você, quando tiver... olha lá, tá vendo? Piscou rapidinho. Fazendo os seus experimentos, e às vezes não está comunicando, qualquer coisa, dá uma olhadinha se os TX-RX estão piscando e tal, tá? Para ter certeza que isso está funcionando. Então, eu queria mostrar isso só para transformar a experiência que a gente está fazendo aqui numa coisa um pouquinho mais concreta, tá? Falando de programas maiores e menores, só para, de novo, é só para ilustrar, tá? Não é nada demais, é só para ilustração. Recente, o Robotank, tá? Que era o Robotank e é o Treco, na verdade, agora, tá? Esse aqui é o robozinho que eu mostrei para vocês lá, tá? Ele tem um código um pouquinho maior, tá? Um pouquinho coisa maior, não é muito maior. Mas tem biblioteca, então vamos ver. Para um Arduino, quanto que ele gasta, tá? Uh, 11%. Tá? E é um programa bem maior com bibliotecas inclusas, tá? O código é bem eficiente, tá? Eu não gosto muito de falar dos sistemas modernos e dos sistemas antigos, porque fica parecendo aqueles caras velhos. No meu tempo, não sei o que lá. Mas é uma coisa, é realidade, né? Hoje, como as interfaces são muito sofisticadas, né? E isso é bom, não é ruim, é bom. As interfaces sofisticadas é uma coisa boa. Elas acabam consumindo muito recurso, tá? A gente ainda não consegue usar as interfaces de maneira eficiente. Em particular, as interfaces gráficas, né? Elas gastam muito espaço por natureza, não tem como, né? Você quer uma imagem de alta resolução, ela vai gastar muito espaço. Só para você botar em perspectiva, né? O computador de bordo da Apollo, que na verdade não foi o computador que fez a Apollo aterrissagem, a alunissagem foi feita manualmente, né? O computador, e a navegação também foi feita remotamente, na verdade, mas o computador monitorava as atividades que eram feitas pelo pessoal da Apollo. Você pode procurar, eu tenho até esse vídeo em algum lugar. O computador tinha o equivalente a 72K de memória, mais ou menos, tá? Então, botando em perspectivas, a gente foi daqui para a Lua usando um Arduino, mais do que um Arduino Uno, mas menos do que o Arduino Mega, tá? Um cara intermediário entre o Arduino Uno e o Arduino Mega, tá? Se você pensar hoje, né, no sistema operacional que gasta 4 GB de memória para funcionar, navegador que gasta 2 GB de memória para funcionar, parece um absurdo, mas, de novo, é a sofisticação das interfaces e tudo mais que acaba realmente tornando o código mais complexo. Mas esses códigos de controle, eles acabam tendendo a ser códigos bem enxutos, tá? Não há nenhuma... Para você fazer um código que ocupe os 32K do Arduino para um sisteminha de controle, você precisa fazer um sisteminha de controle bem complicado, tá? Não é um sistema de controle muito simples, não, tá? É uma coisa bem diferente, tá? Então, eu mostrei um pouquinho da interface, eu queria ter mostrado isso para vocês ontem, acabei me esquecendo, mas pelo menos para criar, né, uma correlação, né,
entre o que a gente está fazendo e o mundo real, né? Para não ficar parecendo que eu estou fazendo algo que não, em teoria funciona, mas na praxe é completamente diferente, tá? Então, quando você for começar a mexer com essas coisas, se é a sua pretensão, uma das coisas é instalar a IDE, configurar, instalar o drive para poder depois reconhecer a plaquinha, porque senão aí você fica meio chateado, compra a plaquinha, tenta conectar, não funciona, não sabe como pôr. Então você precisa da IDE e você precisa do drive, tá? Normalmente, quando você baixa a IDE, ele já orienta você a instalar o drive, tá? Onde eu pego a IDE? Eu pego a IDE no Arduino CC, que é o site oficial do Arduino, tá? Então, toda vez que eu quiser alguma coisa de Arduino, arduino.cc. Pronto. Esse aqui é o site oficial para tudo que o Arduino tem, tá? Inclusive tem aqui, tem uma versão em português, tá? Eu fui direto na que estava aqui, tá? Mas o que eu quero fazer, eu quero fazer um download do Arduino IDE. Next, pronto. Aqui, vamos lá. Eu sou pela primeira vez, tá? Nunca fiz antes. Ok. Ok. Então, aí ele vai lá me falar onde está e tudo mais, tá? Então, documentação é vasta, tá? Tutorial para tudo, inclusive para essas coisas que eu estou falando. Então, aí, tá? Vamos começar, exemplos de bibliotecas e tudo vai. É bem organizado o negócio, não é um negócio amador, tá? Então, dá para navegar fácil, tá? Ok, então já gastei um bom tempinho falando disso, vamos nos concentrar ao que interessa, tá? Bom, ontem eu falei de saída analógica e de saída digital. Basicamente, a gente precisa lembrar, né, que eu estou chamando de digital. Digital na verdade, aquelas coisas que são binárias e que tem dois estados, né? O estado de low e o estado de high. E esse estado de low no Arduino é equivalente a 0 volts, e esse estado de high no Arduino é equivalente a 5 volts, tá? E eu estou chamando de analógico, tudo aquilo que no Arduino vai ser tratado em um subconjunto de tensões, né? Que começam em 0 volts e vão até 5 volts, mas lembrar que esse espaço aqui não pode ser contínuo e infinito, né? Ele vai ser discretizado de alguma maneira. Vai ser discretizado de alguma maneira. No caso da saída analógica, ele vai ser discretizado em 256 níveis, né? De 0 até 255. Tá? No caso da entrada, a gente vai discutir depois, tá? Outra coisa que eu gostaria de fazer também hoje, antes até de começar isso, muita gente... O que é difícil quando você programa no Arduino? É acompanhar a execução do código. Isso é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque você não tem uma tela, você não tem um display, nada disso normalmente. E aí você aperta um botão, você não sabe se ele leu o botão que você apertou, se ele não leu, você mexe uma chavinha, não sabe se ela mexeu ou não mexeu. O LED acendeu e você não sabe muito bem por que ele acendeu. E você fazer o rastreamento da execução
do código no Arduino é muito difícil. Na plataforma simulada, depois eu até posso mostrar, tem lá um debug, tá? Que ajuda bastante naquela plataforma. Mas quando eu começo a lidar com o mundo real, muitas vezes eu não tenho como fazer esse tipo de debug, porque não tem esse debug online com o Arduino para mim verificar o que está acontecendo a cada instante. Então, uma saída é você criar os seus pontos de verificação usando a porta de comunicação serial, que é a mesma porta que você utiliza para poder que você utiliza para poder carregar os códigos no Arduino, né? Para usar ela como se fosse um monitor, tá? Essa entrada por porta serial, ela serve, essa comunicação pela porta serial, ela serve tanto para você fazer a entrada de informações via porta serial, como a saída de informações via porta serial. O mais comum é você fazer saída, porque normalmente você, quando o Arduino estiver instalado no ambiente, não vai estar ninguém ligado na no porta USB via serial para ficar digitando coisa, tá? Normalmente isso não acontece, né? Tem que pensar em casos muito específicos no que isso aconteceria. Mas quando você está na bancada, lá está testando o código para ver o que está acontecendo em cada momento, uma das maneiras mais legais de você fazer isso é você criar alguns pontos de checagem, né? Para poder verificar o que está acontecendo no seu código, tá? Eu vou fazer isso no, no Arduino que está ligado na minha máquina aqui, fisicamente, mostrar fisicamente, depois eu vou migrar para a plataforma virtual, e aí continuo na plataforma virtual, vamos dizer assim, ad eternum, tá? Ah, por que eu vou fazer na minha plataforma real? Ah, porque na minha plataforma real é só para me mostrar como funciona, tá? Eu desliguei, mas não deveria ter desligado, já carrega já. Tá o Blink aqui, tá? É o mesmo código, vou deixar do jeito que tá. Então, se eu quero fazer a comunicação via serial, eu basicamente vou usar algumas coisas que eu vou escrever aqui, então eu até vou escrever primeiro aqui. Então eu vou começar pelo 2, na verdade, tá? Comunicação via Bom, para fazer a comunicação via serial, então lembrando, né, que o objetivo tem outras coisas que dá para fazer via serial, por exemplo, o pino 0 e o pino 1 são pinos digitais 0 e 1, eles são porta serial também, tá? Então daria para mim usar esses dois pinos para ligar dois Arduinos para falar via porta serial ou para falar porta serial com outro dispositivo. Eu até falei na aula de ontem que daí você precisaria de um conversor de nível lógico e tal, mas não é isso, não é para fazer comunicação entre elementos ou para fazer uma rede de elementos ligados via serial, até porque não faz muito sentido, porque serial é ponto a ponto, mas uma comunicação entre dois nós para trocar informações, para tomar uma decisão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente o objetivo aqui básico é fazer o monitoramento do funcionamento, tá? Tá? Em computação, lá, o debug.
fazer um debug, tá? Do código. Uma coisa muito simples, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é configurar a porta serial. Então, aqui detalhes, tá? Se eu for aqui na plataforma do Arduino e for aqui em ferramentas, em porta serial, tem a porta que está ligada aqui o Arduino, tá? Se eu for aqui, onde que é? Sketch, não é Sketch. Aqui mesmo. Deixa eu me lembrar aqui direito. Monitor. Se eu for em monitor de serial aqui, eu posso vir aqui no monitor de serial e modificar a velocidade que a serial é utilizada para comunicação com o Arduino, tá? Tem várias velocidades, inclusive para algumas placas é obrigatório você mudar a velocidade, porque senão você não consegue ler o conteúdo, tá? Então eu acho que o SP tem que ser 115, 200, se não me falha a memória. Mas no Arduino, normalmente a gente usa uma velocidade bem baixa, que é 9.600, tá? Ah, é 9.600 o quê? 9.600 caracteres por segundo, tá? É uma rede bem lentinha, porque o processador é lento e tudo é lento, tá? Mas eu posso mexer na configuração aqui, tá? Da velocidade. No Arduino, eu vou ter que dizer que ele vai usar uma comunicação serial, tá? Para fazer isso, eu uso, né, um comando que é serial.begin, então para dizer que vai ter uma comunicação serial, e aqui entre parênteses eu coloco a velocidade. Tá? Então eu vou modificar meu programa aqui para colocar isso, tá? Então depois, antes de inicializar o LED, inclusive aqui, tá? Eu vou colocar serial. Ó, tá vendo que ficou até vermelhinho? Ele conhece um comando, é uma função que ele já conhece, tá? Ponto begin, ficou de outra cor porque ele sabe qual que é, e 9.600, tá? Então, isso serve para iniciar a comunicação serial e por óbvio, né? Mas é óbvio, mas é bom a gente falar, né? Se isso aqui inicia a comunicação serial, é comum que isso aqui apareça no setup. Antes de você começar a executar tudo. Então, no setup, você já diz, olha, eu vou usar a porta serial para fazer comunicação, tá? Bom, depois eu posso usar a porta serial para entrada e para saída, tá? Eu vou fazer para saída. Para saída, eu vou usar, existem duas opções de uso, tá? Eu posso usar o serial.print e aqui dentro vem o que eu quero imprimir. Pode ser uma string, que é uma cadeia de caractere, pode ser um inteiro, pode ser um ponto flutuante, pode ser qualquer coisa, mas é diferente do ser padrão, né? Eu não tenho aqui aquela história de fazer vírgula, valor e colocar uma string e setar os parâmetros. Não tem isso, tá?
É simplesmente eu faço um print de cada vez, seja de uma string, seja do inteiro, seja de um ponto flutuante. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tá? E eu posso, essa é uma forma, e a outra forma é o serial.print ln. E aí, de novo, entre parênteses, a mesma coisa que tem aqui no primeiro, tá? Qual é a diferença do print e do print ln? ln é de new line, tá? Então, esse serial print, ele imprime e mantém o cursor na mesma linha. Esse aqui imprime e muda de linha, tá? E é isso, eu faço a saída. Aonde vai sair a saída? Aí a gente vai ver. Então, eu vou escrever aqui no meu programa, só para teste. Então, aqui eu liguei o LED, então eu vou escrever serial.print e vou escrever ligado. Tá? O LED está ligado. E depois que ele desligar, eu vou escrever serial.print desligado. Tá? Aí eu vou pôr, opa, faltou coisa aqui, né? Vou colocar também umas coisas assim, colocar um espacinho aqui, colocar um espacinho aqui, só para ficar mais bonitinho. E é isso. Né? Aonde vão aparecer essas mensagens? Calma lá. Primeiro eu vou ver se eu não fiz nenhuma bobagem, tá? Ah, como é que eu vejo se eu não fiz nenhuma bobagem? Vou aqui compilar. Detalhe, né? Obviamente, quando eu estiver fazendo isso, tem que ter um Arduino ligado na minha coisa, senão não vai conseguir simular uma... Você não consegue nesse ambiente simular, tá? Lá no outro ambiente nós vamos simular, mas aqui eu não consigo simular. Aqui eu tenho que escrever mesmo as coisas, tá? E tem que estar fisicamente ligado. Olha, compilou, não deu problema. Olha, aumentou o tamanho do código, foi para 6, agora tem umas variáveis globais aqui e tal. Vou enviar para o Arduino, vou carregar. E carregou. Se eu ligar minha câmera, vamos ligar a câmera. Se eu ligar minha câmera, carregando, e está piscando o LED, tá vendo? Mas tem mais uma luz acesa agora, não sei se conseguem ver. É porque ele está fazendo comunicação via serial, tá? Tá fazendo comunicação via serial com quem? Na minha interface aqui, vou deixar a câmera ligada agora. Na minha interface aqui, se eu vier, aqui, ó, monitor da serial, e clicar, ele vai abrir uma janela e está aparecendo a mensagem aqui, ligado, desligado, ligado, desligado. E se vocês conseguirem ver, vai estar acompanhando a frequência das coisas que estão aqui. Vocês devem estar percebendo que as mensagens estão indo na mesma linha sem parar, porque eu não coloquei print ln, eu coloquei só print. Então ela vai indo para frente sem parar, como se não houvesse final de linha, tá? Se eu quiser colocar uma linha, eu vou ter que parar esse negócio, tá? Mas ele continua mandando para cá sem parar, fazendo comunicação serial, mandando e recebendo mensagens do Arduino. Vou mudar aqui para mudar de linha, tá? Para uma coisa ficar em cada um em uma linha. ln, print ln, vou mandar compilar. Está compilando. Eu vou mandar subir. Às vezes, quando você está usando um programa que está usando a serial e você manda uma sketch, né, que é o código executável, subir no Arduino,
se você não fechar o monitor de serial, às vezes ele não consegue carregar porque a porta está sendo usada, o Arduino está usando a porta para comunicar, você está tentando enviar um código, dá um conflitinho, tá? Então cuidado quando estiver fazendo isso. É só desligar o monitor que normalmente resolve o problema, tá? Eu olhando aqui, vamos ver o que o monitor diz que está acontecendo. Ligado, desligado, ligado, desligado. Agora está sendo um por linha, né? E eu estou sabendo que parte do programa eu estou. Olha, agora estou na parte ligada, agora estou na parte desligado, ligado, desligado. Consigo acompanhar o que está acontecendo e eu consigo acompanhar, né? O que eu estou vendo aqui na tela, né? Em termos de comunicação. Tá vendo? Pisca a luzinha rapidinho, ó. Quando eu mudo de estado, ó. Uma piscadinha. Que ele está mandando mensagem pro Arduino, tá? Eu consigo fazer isso com várias coisas, tá? Por enquanto eu fiz só com uma mensagem de texto. Eu consigo fazer isso na plataforma que a gente estava usando de simulação, tá? Então eu vou pegar aqui. Esse aqui é o meu Blink, tá? Que eu criei agora há pouco. Se vocês quiserem criar um Blink para vocês agora, podem criar. A conta é a mesma de ontem. Eu não mexi nem naqueles que estavam errados, tá? Se alguém estava com RA errado, continua errado. Tá? Aqui eu vou colocar, né? Logo depois de setar o pino, eu vou colocar serial.begin. E aí eu vou colocar a velocidade 9.600. Veja que aqui eu tenho um apoio até menor do que na IDE, né? Porque não aparece em negrito nada para dizer que está correto, né? Mas é serial maiúsculo, ponto begin minúsculo, ao contrário de tudo que recomenda a documentação de variáveis e funções, né? Aqui eu vou escrever serial.println, né? Vou escrever direto. Ligado. Aqui eu vou criar serial.println desligado. Então, eu tenho ligado e desligado. Vou pegar meu código, vou iniciar a simulação, tá? Ele vai verificar, vai fazer a compilação e já começou a simulação, tá até piscando o LEDzinho aqui, tá vendo? Aonde eu vejo aqui o resultado? Nesse carinha aqui chamado monitor de serial. Ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Então, da mesma maneira que eu consigo ver fisicamente no outro, eu consigo ver virtualmente aqui. E, de novo, isso ajuda muito no entendimento dos códigos, tá? Dos programas. Porque muitas vezes eu preciso saber o que está acontecendo e muitas vezes não consigo saber o que está acontecendo por conta que o Arduino é uma espécie de caixinha fechada, tá? Um detalhe importante é que depois de fazer o debug, ou seja, tá tudo certo, você vai colocar o código em produção. Meu conselho é desativar o serial, tá? Por que isso? Porque se por acaso alguém plugar um cabo USB no negócio e deixar a ponta desconectada, ou seja, tem um USB, mas não tem serial do outro lado para receber os dados, ou às vezes o pino 1 e o pino 0 você está usando para alguma coisa e está setado para comunicação serial, muitas vezes o Arduino fica travado, porque ele não consegue estabelecer a comunicação serial. Então ele fica parado, esperando começar. Ele chega nessa linha serial begin, fica parado e não vai para frente. Aí você fica louco, que nem um louco, testado o código, tudo funcionando e não sabe por que não está funcionando. Não está funcionando porque essa função serial é uma função de bloqueio. Enquanto o serial begin não funciona, ou seja, não tem ninguém para atender o serial, o programa não anda para frente. Tá? Então, aí na hora de colocar, você tira o código ou comenta o código para que evite esse tipo de coisa, tá? Então tá bom. Para a simulação, tá?
Eu vou fazer uma modificação no código do exemplo de ontem. Então, vou voltar aqui. Então, ontem a gente fez essa saída digital e saída analógica. E eu estava vendo, né, no meu osciloscópio, né, o aumento, né, o aumento do espaçamento aqui, né, eu odeio essa parte, ele realmente tem esse bug de quando é só o osciloscópio, ele corta metade do osciloscópio, não sei por que isso. Dá uma raiva no nós, mas a gente faz um conserto bem modelo gambiarra, tá? Eu estava querendo ver no o gráfico correspondente ao PWM, mas eu também gostaria de correlacionar o valor que está aparecendo no gráfico com a ideia da grandeza que está sendo colocado na porta 3, tá? Então, eu vou pegar o código aqui, né? Então, lembrando que o que está na porta 3 é o que tem dentro da variável valor, tá? Então, eu vou imprimir o conteúdo da variável valor para a gente saber, de fato, né, o que está acontecendo com a variável valor e que impacto que tem isso no PWM. E também, vamos pôr aqui, né? Agora já está com o potencial está aqui, vamos pôr aqui também na tensão, né? Se existe uma correlação entre tensão aperta uma coisa e vem outra. Está deletando coisa do meu código. Não sei como. Depois eu ajeito meu código se tiver algum problema. Então, acho que está tudo ligado no mesmo lugar. Vamos ver, só para... Ele apagou alguma coisa do meu código mesmo, né? Você veja que as coisas são assim, né? Ele apagou, acho que fecha aqui, tá? Só ver se está funcionando. Apagou a palavra byte. Nossa, apagou bastante coisa. Então, você tem alguns perhaps. Ele está mexendo no negócio, ele acha que ele está mexendo no outro. Tá? Começou a subir a tensão, começou a abrir o espaço aqui, tá? Era esse efeito que a gente estava fazendo ontem, tá? E eu quero relacionar isso com valor agora. Então, vou parar de novo a simulação. Vou fazer aqui, né? Um serial.begin 9600. Depois de imprimir o valor na interface serial, na porta analógica, eu vou mandar imprimir esse valor na porta serial. Serial print ln valor, tá? Então, vou fechar o código aqui, vou iniciar
Ó. Então, começou. Eu vou pegar o monitor aí. O valor está subindo. Ele era 0, agora é 5, agora é 10. A tensão está subindo, tá? Cada vez que ele aumenta 15, aumentou a tensão. Aí vai passar para 20. Vai aumentar a tensão de novo. É que demora o tempo de apagar e acender o LED, né? Então, 25. Aí ele vai aumentando. Eu vou diminuir o tempo de LED aceso e apagado, porque agora o foco não é esse, né? Então eu posso diminuir o delay aqui. Eu vou diminuir o delay daqui de 1000 para 200. Dividir por 5. 200 milissegundos só de aceso e 200 milissegundos de apagado. O LED vai ficar bem rapidinho agora, mas o mais importante é que mais rapidamente vai subir os valores, né, para a gente ver. 0, 5, 10, 15, 20, vai abrindo. Vai vendo que à medida que a tensão vai aumentando, o tamanho do pulso aqui vai aumentando, né? Indicando que eu tenho mais momentos em que eu estou em 5 volts do que eu estou em 0, e, portanto, eu estou mais perto dos 5 volts do que do 0, tá? Ó, vai chegar mais ou menos em 2,5, que é metade, tá? Quando chegar em 2,5, aqui vai estar mais ou menos em 120, 125, né? Que é 250, 125, entre 125 e 130, né? E aí, mais ou menos metade do tempo ele está alto, mais ou menos metade do tempo está baixo. Esse gráfico está congelado, mas se lembrar que isso aqui é um osciloscópio, né? E ele está fazendo uma varredura a cada 500 nanosegundos, tá? O negócio é bem rápido. Então, esses pulsos são muito rápidos para criar exatamente aquela ilusão de corrente de saída variável em tensão, né? Ou de saída analógica. Tá? Um outro recurso que é interessante da saída serial que tem aqui é você pode transformar esses valores num gráfico. Tá? É que agora começou do começo, né? Vamos pegar do comecinho. Vamos parar a simulação, apagar tudo, apagar e iniciar. Tá vendo que está formando um gráfico aqui, ó. É que está subindo de 5 em 5, então vai ser uma reta, né? Uma reta com uma determinada inclinação, tá? Mas ele vai montando um gráfico. Se eu tivesse alguma grandeza que fosse variando no tempo, né? Por exemplo, eu estou lendo a temperatura e quero um gráfico da temperatura. Eu nem preciso programar isso, né? Isso aqui está pronto aqui nessa plataforma, eu consigo ver, né? O gráfico da temperatura, tá? Tudo bem, pessoal? Esclarecido bastante coisa a respeito de porta serial e mais da saída também, um pouquinho mais de reforço na saída analógica, tá? Com esse exemplo mais complexo, tá? Eu espero que estejam fazendo junto comigo, tá? Se tiverem dificuldades, eu posso passar o código direto daqui para vocês lá no chat, tá? Que é o que eu vou fazer nesse momento, porque eu sei que às vezes montar o circuito, fazer o código dá uma certa confusão. Tá? Bom, então agora eu vou me concentrar em falar de entrada analógica e de entrada digital, tá? Na minha barrinha de tarefas feitas, né, para o dia de hoje. Opa, ops.
Ops. Eu vou considerar que... Cadê minha canetinha? Que isso aqui está feito, tá? Então, eu vou me concentrar nisso. E, na verdade, eu vou me concentrar primeiro na entrada analógica, tá? Em vez de me concentrar na entrada digital, e depois eu explico por quê. Bom, eu vou montar alguns experimentos bem tolinhos, né? Principalmente para quem não tem muita familiaridade com a eletrônica e tudo mais. E depois eu vou... Deixa eu fechar isso aqui. Tem um Arduino piscando no meu zóio aqui do meu lado. Pronto. Desejo salvar, não. Eu vou desligar o Arduino aqui do meu lado. Eu não preciso dele agora. Então, vamos montar alguns experimentos bem simplesinhos. Eu pediria que, na medida do possível, vocês fossem acompanhando o que eu for fazendo, até para entender, né, de uma maneira maior, né, a questão, tá? Vamos criar um novo circuito aqui. Vou pegar todos os componentes. Eu quero um potenciômetro. É esse cara aqui, tá? Eu não vou mexer na configuração da resistência dele, tá? Dá para mexer, mas não me interessa, porque para aquilo que eu vou fazer, isso funciona, tá? E vou pegar uma fonte de alimentação. Nesse caso aqui, eu vou pegar a fonte de alimentação programável aqui. E vou pegar um multímetro, quer dizer, não vou ter nenhum elemento programável nesse caso, tá? Eu vou ligar o positivo, ou terminal 1, do meu potenciômetro no positivo da fonte, tá? Professor, como é que você faz essas quebras? Quando você chegar mais ou menos na direção, você aperta como se fosse terminar a linha, tá? Aí ele faz um ponto de encontro e aí você vai até o final e aí marca, tá? Se você quiser, tem toque como eu, né? Eu tenho toque, de fato. Você ajeita aqui, tá? Para ficar retinho. Tá? O negocinho é bonitinho, tem seu mérito. Então, vou botar de fio vermelho aqui. Eu vou ligar o terra no terra da fonte. Ok. Aqui é preto. Você viu que ficou torto aqui, né? Não vai dar um jeitinho, não. Já ficou retinho. Opa. Ficou retinho, tá? E o meu multímetro, eu vou ligar o positivo do meu multímetro no ponto central, que é chamado de limpador aqui do meu potenciômetro. E o meu negativo, eu vou ligar no negativo comum aqui, tá? Vou ligar de preto aqui. Eu vou deixar essa linha torta de propósito, né? Para parecer que ela não é a outra linha, tá? Só para dizer que tá. E aqui eu vou deixar verde, porque a minha ideia é que essa minha linha, eu estou lendo o sinal do experimento, tá? Então é isso que eu estou fazendo. O potenciômetro é uma resistência variável, tá? À medida que eu vou girando o potenciômetro, a resistência interna vai variando. Opa. O meu potenciômetro é uma resistência variável, então tem aqui tem mais V, aqui tem menos V, ou terra, e aqui eu tenho minha saída, tá?
Então, à medida que eu mexo, né, esse elemento para lá e para cá, a diferença de potencial entre esse ponto, né, e esse vai, ou melhor, esse e esse, né, vai variando, tá? Então, a ideia é que, se eu for olhar a tensão lá, a tensão é variante proporcional à resistência, tá? No caso aqui, existem vários tipos de potenciômetro, tá? No caso aqui é um potenciômetro linear. Então, à medida que eu for mexendo, vai variando a tensão, tá? E é isso que a gente quer observar. Então, agora, nesse instante, tem zero de resistência, porque está tudo por um lado, é como se eu tivesse... Cadê meu desenho aqui? É como se eu tivesse colocado esse cara aqui, né? Então, tem zero de resistência. Então, se aqui tem 5 volts, aqui tem 5 volts. Tá? À medida que eu vou andando para cá, a resistência vai aumentando e aqui vai diminuindo a tensão. A ideia do potenciômetro é que, em teoria, né, essa resistência é muito alta e quando eu chego aqui no final da minha escala, aqui está aproximadamente zero, tá? Então, desse lado eu vou ter aproximadamente 0 volts, desse lado aqui totalmente aberto eu vou ter aproximadamente a tensão de entrada, que é 5 volts no meu caso. Opa, ao contrário, segundo, né? Tá? Então, olhando meu desenho, esse faz parte da simulação, tá? Quando você clica sobre o botão, você consegue ir girando o botão, tá? Então, quando chegar mais ou menos na metade da escala aqui, às vezes é mais difícil do que parece, tá? Quando chegar mais ou menos na metade da escala, eu tenho mais ou menos 2,5 volts, tá? E quando eu chegar no final da minha escala, eu tenho zero. E, teoricamente, a resistência é muito alta, né? No caso aqui, eu nem sei como que é. É 250 quilo-ohms. Né? Tá? Para as tensões baixas aqui, é mais do que suficiente, tá? Então, aí se eu for virar de novo para o outro lado, 5 volts, para o outro lado, 0 volts. Tá? Eu vou usar esse experimento para montar o meu esquema com o Arduino, tá? Então, eu vou escrever aqui agora, vou chamar de entrada analógica. Então, tá ok. Então, agora eu vou pôr o meu controle, né, o meu Arduino nessa brincadeira aqui também. Cadê o meu Arduino? Arduino. Voltar para cima. Em cima desses caras aqui. Ajeitando a figura. Então, agora vamos lembrar algumas coisas, tá? Todos esses pinos aqui de baixo, todos eles, sem exceção, são entradas analógicas, tá? E só tem essa função, eles podem ser outra coisa. Tá? Eles não podem ser saída para nada. E também não pode ser entrada. Pode ser entrada digital? Pode, mas ele vai ler como se fosse analógico. Vai ler o botão lá e vai interpretar como se fosse um botão. Um exemplo bem bobinho. Se você comprar aquele... eu tenho um aqui, mas eu não sei onde está. Está aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Espera aí. Não estou conseguindo tirar, está bem preso aqui. De novo. Às vezes precisa de convencimento. Não vai ser. Eu queria mostrar para vocês um display de LCD que você compra, é baratinho, aquele 6x2 com botões, tá? Aquele cara, ele tem... Deixa eu ver se eu acho aqui na internet.
display LCD 16:2. Vamos ver se tem uma foto dele aqui. Não é esse, é um com botão. É mais ou menos parecido isso com botão. É exatamente esse cara, tá? Ele tem esses botões aqui embaixo. Um botão é de reset, e aí você tem... Esse é o reset, esse é o select, aí você tem up e down, direita e esquerda, tá? Fora o reset, que é ligado direto no reset do Arduino, todos esses outros botões aqui estão ligados na porta analógica A0 do Arduino, quando você colocar esse cara em cima do Arduino para usar ele como shield. Ah, por quê? Porque ele fica lendo constantemente essa porta, e aqui é um conjunto de resistores em série. Então, dependendo de como é que você lê a tensão, porque como são resistores em série, quanto mais resistores, menores a tensão. Conforme você aperta um botão, você libera uma quantidade de resistores. E aí você lê a tensão resultante e, baseado na faixa de tensão que você lê, você sabe qual botão que você apertou. É como pegar esse potenciômetro aqui, e variar em pontos fixos, né? Aí você sabe que apertou o botão X, Y, Z. Eu posso até fazer depois uma montagem, embora não sei se a gente vai ganhar alguma coisa com isso, desse caso, tá? Mas é assim que funciona. Então, você vai ver lá, tá tudo ligado no zero, e aí os códigos falam assim, olha, se for até 300 é tal coisa, se for até 700 é tal coisa. Ah, por quê? Porque é quantos resistores em série estão sendo utilizados ou quantos não estão sendo utilizados, né? Eu vou ligar a saída zero aqui, saída zero, no limpador do meu potenciômetro, tá? Limpador. Vou colocar de uma outra cor aqui, porque eu gosto de coisas coloridas. Amarelo. Pronto. Então, veja, a porta 0 vai ler do Arduino, no Arduino, a mesma tensão que eu estou lendo aqui, variável conforme a posição do potenciômetro, de 5 volts até 0 volts, né? Pensando nessa escala aqui, né? Que ela começa totalmente, o potenciômetro totalmente aberto e termina com ele totalmente fechado, tá? Bom, então, na porta do Arduino, na porta zero do Arduino, cadê minha canetinha? Cadê você? Aqui. Na porta A0 do Arduino, vai estar chegando, né, um sinal elétrico que varia de 0 volts até 5 volts. Só que o Arduino, a representação dentro do Arduino, então aqui é para dentro do Arduino, né? Aqui é o ambiente do Arduino. Essa representação contínua de valores não existe, porque, de novo, ele é um elemento de computação digital. Então, eu preciso, e aí é o termo correto, tá? Eu preciso digitalizar esse cara, e a digitalização desse cara passa por um processo
que é chamado de discretização. Eu vou transformar esses valores em valores discretos aqui dentro. No caso do Arduino, ele tem um conversor analógico digital, um conversor AD, de 10 bits. Então, ele tem um conversor digital analógico de 8 bits, que dá uma escala de 256 níveis. O conversor analógico digital é mais preciso ainda, tá? Ele pega valores de 0 e 5 volts e discretiza esses valores em 10 bits, que dá 1024 níveis, tá? Então, é como se o 0 fosse o valor 0 e o valor 5 fosse 1023. E daqui até aqui eu tenho uma escada de 1024 valores, ou de 1024 níveis, tá? Então, dependendo da tensão que eu coloco aqui, esse conversor AD vai mapear o valor num valor correspondente aqui nessa tabela e vai mostrar internamente. Tá? Como é que... quanto vale cada salto? Bom, cada salto vale 5 volts dividido por aproximadamente 1000. Então, cada salto vale 0,5 milivolts, tá? Acho que é isso. Tá? Então, é bem pouquinho. Então, qualquer variaçãozinha eu consigo perceber. O que eu vou fazer no meu programa? Vou ler o valor que ele está convertendo e vou apresentar na serial para a gente ver qual o valor correspondente é. Tá? Então, vamos lá. Código. De novo, né, colocar aqui no formato de texto, continuar. Veja que aqui está o Blink de novo, né? Ele sempre coloca o código do Blink. Eu vou tirar o código daqui. Eu não preciso. Aliás, eu vou tirar o código inteiro. Vou escrever tudo de novo. Void setup, abre, fecha, abre, pronto. Bom, no setup, eu não vou ter nenhuma porta de saída ou de entrada que seja porta digital. Vai ser só a porta de entrada analógica, mas como ela já é, por definição, obrigatoriamente uma entrada, não preciso definir nada. Mas como eu vou mandar o sinal para a porta serial, eu vou fazer a comunicação serial. Serial.begin 9600. E é só isso que tem no setup por enquanto. Na rotina do loop, void loop. Na rotina do loop, eu quero pegar o valor da porta analógica e apresentar na serial. É só isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer nada mais do que isso. Eu quero só ver como é que eu variando a entrada, ele varia a saída, tá? Então, vamos lá. Serial. Eu vou ter que criar uma variável para ler o valor, tá? Eu vou fazer isso bem devagarzinho. Eu poderia fazer numa linha só, mas eu vou fazer mais de maneira mais declarativa possível, tá? Int valor, que é uma variável. Eu vou declarar aqui dentro, porque só tem uso aqui dentro, não preciso setar com 0, nada disso, então eu vou declarar aqui dentro mesmo, tá? Valor recebe analog read, e aí eu preciso dizer em qual porta que eu vou ler. No caso, é a porta A0. Tá? Então, é uma entrada analógica. O que vai ter dentro do valor? Dentro do valor vai ter um valor, dentro do valor vai ter um valor. Vai ter um valor, um numérico, que começa em 0 e vai até 1023, sendo que 0 corresponde
a 0 de entrada em termos elétricos na porta, 0 volts, e 1023 corresponde ao valor de 5 volts. Na variação entre 0 volts e 5 volts, qualquer valor de tensão nesse range vai ser convertido em um valor entre 0 e 1023, sendo que cada salto é de aproximadamente 5 milivolts, tá? Aí eu vou mandar imprimir o valor. Então já li, agora eu vou mandar imprimir serial.print ln o valor. Como eu disse para vocês, embora o Arduino seja uma plataforma computacionalmente muito fraca, ele ainda é muito mais veloz do que a maioria de nós, tá? Então, se eu mandar sair na serial do jeito que está aqui, vai ficar saindo tão rápido que eu mal vou conseguir visualizar o que está saindo, tá? Então, eu vou colocar um delay para que a gente possa analisar os resultados que estão saindo antes que eles sumam, porque senão, de novo, eles somem e a gente não vê nada, tá? Então, vou fazer um delay e 500 milissegundos, meio segundo, tá? E aí acabou a função, não tem mais nada do que isso, é só isso o código, tá? Bem pequenininho o código. Eu vou mandar simular só para ver se o código está funcionando. Se eu não escrevi nada errado, que normalmente eu escrevo. Olha, aparentemente eu não escrevi nada errado. E já vou colocar o monitor de serial aqui, ó. Tá dando 0. Vou ajeitar a figura aqui. Tá vendo? Tá dando 0 porque é 0 volts. E tá dando 0, tá? Um monte de 0, na verdade. À medida que eu for variando o potenciômetro aqui, vou aumentando a tensão. Tá. Cadê aqui? Vamos subir para 2,5. Ele está zerando a variável a cada looping. Aqui na plataforma funciona um pouco diferente do que no mundo real. Vamos tirar o valor daqui de dentro. Isso resolve o problema. Vamos de novo. Ué. Aqui não está imprimindo. Acho que eu imagino. Bobagem minha, tá? Aquelas coisas que eu mesmo faço e depois eu esqueço de fazer quando eu estou fazendo. Lembra, na primeira aula eu falei das referências de terra, eu mesmo não coloquei uma referência de terra. O Arduino não tem nenhuma referência de tensão em relação ao resto do circuito, tá? E isso acaba dando sempre problema. De novo, é falha minha. Vamos consertar isso bem rapidinho. Simplesmente eu preciso do negativo saindo daqui, dando uma volta aqui e ligando no negativo aqui. É só isso que eu preciso. Vamos colocar ele de preto. Agora, acho que agora vai funcionar. Era isso mesmo. Desculpe, eu mesmo me distraí e não fiz, tá? Então agora está em 5 volts, está dando 1023. Se eu for diminuindo, então se eu chegar em 2,5, vai dar 512, que é mais ou menos a metade de 240, 1024, tá? Tá dando 500. Por que tá dando 511? Porque na verdade é até 1023, então metade dá 511,5, mas não tem meio porque é valor inteiro, então é 511, tá? Se eu andar para baixo aqui, vai diminuir o valor até quando chegar em zero, tá?
Então, para cada tensão, cada variação de tensão que eu tenho aqui, eu tenho um valor correspondente. Ó. 200 milivolts deu 40. Então, é exatamente aquilo que eu falei, deve dar uns 5 milivolts de resolução, mais ou menos, tá? Que é bem pouquinho, tá? Então, eu vou subindo aqui de novo, conforme eu for variando aqui, eu vou entrando. Para que isso serve? Imagine que você tem um fotoresistor, tá? Um fotoresistor é uma resistência variável com a luminosidade. Quanto mais luz ela tiver, menor é a resistência dela, se não me falha a memória. Eu quero saber se tem luz ou não tem luz no ambiente. Eu vou e meço a resistência, dependendo do range que ela tiver, eu vou tomar a decisão de fazer uma determinada coisa ou não. Pensando no carrinho seguidor de trilha, eu vou saber se ele está andando fora, se ele bateu na trilha, que normalmente é escura, ou se ele está andando ainda sobre a parte clara, né, do piso, que é normalmente é o que você faz, né? Anda com um fotossensor de cada lado. Quando ele colide com a trilha, você faz o carrinho girar para o lado que ele colidiu, né? E você faz isso medindo, né, a intensidade da tensão que passa por uma resistência variável que depende da luminosidade naquele caso, né? Que depende da posição do potenciômetro, tá? Então eu consigo, né, fazer a ida para um lado, para o outro, conforme a necessidade, tá? Então esse aqui é um princípio básico, tá? Agora vamos fazer uma brincadeira interessante. Eu quero usar esse potenciômetro, por exemplo, para variar a velocidade de um motor de corrente contínua, tá? Eu estou usando isso aqui para controlar o motor, é um botãozinho de aceleração, tá? Se eu virar tudo quando for 0 volts aqui, eu quero que o motor fique parado, e quando for 5 volts aqui, eu quero que o motor ande na velocidade máxima. E veja que é uma coisa tão idiota que eu não precisaria do Arduino. Eu pegaria esse circuito, eu ligaria no motor e o motor faria o que eu estou falando, tá? Mas, de novo, a proposta é usar o Arduino para criar situações simples e usar o Arduino para ilustrar certas formas de controle, tá? E aí eu já aproveito e falo um pouquinho de motor de corrente contínua, antes de começar a falar de relé, ponte H e tudo mais, tá? Eu vou parar a simulação aqui e vou sair fora, porque daí eu deixo isso registrado e a gente monta um outro com mais bonitinho, tá? E, de novo, espero que vocês estejam fazendo e acompanhando o que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou fazer esse do motor e aí eu vou fazer aquela pausinha nossa, tá? Porque é rapidinho, não requer prática, nem tampouco habilidade, muito menos suor na cabeça. Um recurso aqui da plataforma é também você pegar esse cara aqui, você construir um projeto por etapas, tá? Tá passando um avião aqui. Um projeto por etapas. Então, por exemplo, agora eu já sei controlar a entrada do... E veja, você não precisa dessa parafernália toda que eu fiz para fazer a entrada com potenciômetro, tá? Na hora que você for fazer a entrada com potenciômetro, eu vou fazer a cópia, daí eu falo, tá? Você pode vir aqui nas operações e mandar duplicar. Manda duplicar o projeto. Você tem uma cópia dele. E eu vou chamar essa cópia de controle motor potenciômetro. Eu não precisaria dessa fonte externa aqui, né? Eu poderia simplesmente pegar o positivo e negativo do próprio Arduino. Essas coisas estão aqui só para ajudar, né?
a gente ilustrar o funcionamento do troço, tá? Mas eu não precisaria disso. A fonte poderia ser o próprio Arduino. Eu poderia tirar essa fonte externa, né? Essa fonte do começo só serviu para me mostrar como é que era o comportamento do potenciômetro. No mundo real, eu poderia tirar essa fonte e simplesmente ligar tudo no Arduino, tá? Então, eu vou pegar o motor aqui e eu vou pegar um motorzinho com engrenagem. O motorzinho com engrenagem é um motorzinho bom porque ele tem engrenagem, ele é legalzinho. Cadê ele? É um motorzinho com engrenagem. Tá? A rotação dele é mais baixinha e tal. Tá ele aqui. Ele é grandão na figura aqui, tá? Vamos fazer aqui um ajuste. Eu quero pôr ele em cima do Arduino aqui. Opa. Tá. Agora eu tenho um motor aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero que o motor tenha uma rotação variável. Se eu quero que ele tenha uma rotação variável, como ele é um motor de corrente contínua, a velocidade de rotação, a gente falou isso até ontem, né? A velocidade de rotação é proporcional à tensão entre os polos, tá? Na verdade, tem duas coisas que eu posso brincar com o motor de corrente contínua. Eu posso brincar com a velocidade da rotação, e a velocidade da rotação é proporcional à tensão nos polos. Quanto mais tensão, mais rápido ele gira. E a segunda coisa que eu posso brincar com o motor é que se eu inverter a polaridade das entradas, ele inverte o sentido de rotação. Mas eu não vou pensar sobre tudo isso agora, tá? Eu vou pensar somente no fato que eu quero fazer a tensão variar para que ele possa variar de rotação. Para que eu possa fazer isso, eu sei que a tensão de saída vai variar, então a saída tem que ser uma saída analógica. Ah, por que não pode ser uma saída digital? Porque se for uma saída digital, ou o motor vai estar ligado, ou vai estar desligado. Ou vou ter 5 volts e ele vai estar na rotação máxima para 5 volts. Ah, por que máxima para 5 volts? Porque eu não sei, se esse motor for igual ao que é no mundo real, na verdade ele vai até 6 volts, mais ou menos. 6, é de 4 a 6. Então, 5 volts não é a velocidade máxima. Aqui no Arduino, eu acho que eu já coloquei ele até para funcionar com 9 e funcionou, tá? Então, ele anda numa rotação muito rápida, se eu quiser. Acho que nós colocamos ele ligado na pilha, né? De 9 volts. Ele funciona com a pilha de 9 volts também. Então, 5 volts não é a máxima, mas é a máxima que eu consigo gerar com o Arduino nesse momento. Então, se eu tiver uma saída digital, ou a saída vai ser 0 e, portanto, ele vai estar parado, ou ele vai ser 5 volts e ele vai estar no máximo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele varie a rotação dependendo da tensão. Então, a saída obrigatoriamente tem que ser analógica. Se a saída tem que ser analógica, ela tem que ser uma dessas daqui que tem o tiozinho na frente, tá? No caso aqui, eu vou escolher a 9. Tá? Vamos tentar ver se eu consigo ampliar aqui, ó. Eu vou escolher a 9. Tá? Então, eu vou ligar a 9, a saída 9, no positivo do motor. Tá? E vou ligar o negativo do motor no negativo do Arduino. E vou ajeitar aqui. E aí eu quero, né, de novo, agora eu vou voltar para o meu normal. Quer dizer, não existe um normal muito normal para mim, mas o meu normal. Aqui vai ser preto. E aqui vai ser V-meio, pronto. A ligação elétrica está feita, tá? Não tem muito mais do que isso, tá? Agora sim vem a parte de programar para que ele pegue o valor da entrada analógica e converta numa saída analógica que permita que o motor varie de rotação, tá? Então, primeira etapa, eu tenho que dizer que aquela porta 9 é uma porta de saída. Ah, precisa dizer que é de saída analógica? Não, não existe isso. A porta de saída é porta de saída. A porta de entrada é porta de entrada. Tá? Para a porta de saída, para os pinos digitais, a porta de saída ela é uma porta de saída que pode ser analógica ou digital, porque na verdade ela sempre vai ser digital, porque quando ela for analógica ela vai ser PWM. Mas, esquecendo esse aspecto, eu só preciso dizer que ela é porta de saída. Tá?
Então, pegando o meu código, eu simplesmente vou vir aqui, vou dizer que pin mode da porta 9, ela é para output. Pronto, ela é uma portinha de output. Ok? Bom, eu vou ler o valor. Aí é fácil, eu pego o valor e coloco o valor na portinha lá do motor. Tem um problema. Ah, qual é o problema? O problema é esse aqui. A saída digital analógica tem 256 níveis e essa entrada analógica digital tem 1024. Então, quando eu chegar em 255 aqui, né? 255 é um volt e meio, mais ou menos. Eu já vou ter passado da escala que é possível no DA, ou seja, vai passar de 255. E aí vai dar uma confusão danada na saída, porque vai começar a ficar acima de 255, ele vai ficar topado na máxima rotação. Mas o Arduino tem uma função espertíssima para resolver esse problema, tá? E ela é uma função muito legal do Arduino para muitas coisas, tá? Chamada função map. Opa. Cadê minha caneta? Função map, tá? Na verdade, a função map é uma função de regressão linear, tá? Então, você vai passar para a função map qual é o valor máximo, mínimo e máximo que você tem no eixo X. Vai passar para ela qual é o correspondente, né? Vou pôr aqui no outro valor, vai. Um valor mínimo e máximo, ou dois valores que você queira, tá? Na verdade, não precisa ser o mínimo ou máximo. Um valor, até me escrever melhor do que escrever isso, que eu estou escrevendo de uma maneira errada, porque na verdade eu preciso escrever uma reta. Eu vou passar um valor x1 e x2 aqui. Para o valor x1, eu vou passar qual é o correspondente valor x2. Eu propositadamente vou fazer uma curva decrescente, tá? Aqui o valor y1 e aqui o valor correspondente, por exemplo, y2, tá? Ele automaticamente vai fazer uma regressão disso aqui para uma reta. Opa! E qualquer valor que eu dê agora, x, ele vai me determinar qual é o valor y correspondente. Ele vai calcular o valor y correspondente. No meu caso em particular, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que na minha reta do x aqui, que é a entrada, o valor zero é igual a zero para y, ou seja, quando for zero é para ser zero, e quando for 1023 aqui, ou seja, quando eu estiver no máximo, aqui eu quero que esteja no 255, que é o máximo da saída y. Ele vai automaticamente construir essa reta aqui, internamente, e quando eu der um valor aqui agora, y qualquer, que é o valor que eu estou lendo do potenciômetro, ele vai converter no valor correspondente que ele tem que colocar. Opa, y, x, né? Eu dar um valor x aqui qualquer, x aqui qualquer, ele vai encontrar um valor y aqui qualquer, que está no escopo de 0 até 255, que vai corresponder à rotação do motor. Tá? Eu posso usar essa função para qualquer coisa que eu quero, tá?
Dá, inclusive, para você criar filtros, algumas coisas que você, porventura, precisar, dá para fazer com essa função. Eu poderia usar a mesma variável motor, mas eu vou usar uma variável chamada int velocidade, que vai ser a velocidade do motor, tá? E aí eu vou fazer aqui a função, tá? Velocidade é igual ao map da variável valor, quando eu vou de 0 até 1023, esse aqui é o eixo X, e no eixo Y eu vou de 0 até 255, tá? Aqui eu vou fazer uma melhoria para a saída, para ficar mais bonitinha também, tá? Então eu vou fazer real.print valor, dois pontos, vai imprimir o valor que ele leu, e serial.print velocidade é o valor da velocidade que ele calculou. Agora, serial.print ln, tá? Velocidade. Pronto. Então, numa única linha, ele vai imprimir o valor e a velocidade. E a única coisa que faltou ainda, eu preciso agora falar na porta analógica, que é para o motor funcionar, tá? Então, eu faço analog write na porta 9, que é a portinha que eu vou fazer. O valor vai ser a velocidade. Vamos compilar para ver se isso deu certo. Cadê meu mouse? Está aqui. Olha lá, está em 5.000 rotações quando está com 5 volts, tá? Vou pegar o monitor de serial aqui, ó. Quando está em 1023, a velocidade é igual a 255. Vou tirar da frente aqui, tá? Aí eu vou variar. Agora eu vou variar a tensão. Então, por exemplo, cheguei na metade aqui, em 2,5. Opa, não era isso que eu queria. Cheguei na metade em 2,5, que é 511. Aqui deu 127 e a rotação caiu de 5.000 para... Não é de 5.000, é 51, né? Acho que é a rotação. Deixa eu ver lá. Ela caiu pela metade aqui. E quando eu chegar em 0, cheguei em 0, vai dar 0 e vai dar 0 rotações. Tá? Esse, aliás, é um motor de engrenagem justamente por causa disso. O eixo gira numa rotação bastante alta, mas tem umas engrenagens de redução justamente para você poder usar rodas aqui, tá? Vamos até agora fechar aqui a parte do código um pouco e voltar a ampliar aqui. Vamos ver funcionando. Está em 0 RPM. Na metade aqui está em 25 RPM mais ou menos, e quando está no máximo está em 51 RPM. Então está funcionando, tá? Você conseguiu fazer um controle de aceleração para o seu motorzinho, tá? Variar a velocidade. Por exemplo, né, uma sugestão, que é uma coisa que eu vou implementar no Treco, inclusive. Quando você coloca dois motores, é muito difícil eles terem exatamente a mesma rotação. Então, você põe no carrinho, o carrinho tende a puxar para um lado ou para o outro, tá? Então, você pode pôr um único potenciômetro, tá? De modo que você varia ou para um lado ou para o outro e vai alinhando a velocidade dos motores, vai aumentando de um lado e diminuindo do outro, faz uma regra de proporcionalidade, de modo a corrigir a rotação do carrinho, tá? Ou até alguma diferença de diâmetro das rodas e tudo mais, dá para você fazer umas correções com isso, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem esse experimento que eu fiz aqui. Eu até disponibilizo o código para vocês, mas gostaria que depois vocês pensassem no código de vocês, como fazer.
E a minha sugestão é a gente fazer aquele intervalinho de 10 minutos, porque, né, o tio precisa beber uma água e fazer um xixizinho e a gente volta já já, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Ok, eu vou considerar o silêncio aqui é consentimento, tá? No bom sentido, tá? Então, vou parar um pouquinho.